Tá no ar, pode assistir. De olho no condomínio vai te atingir. Mostrando marcas, fazendo conexão. Cliente e fornecedor na mesma direção. De olho no condomínio, vem pra brilhar. Na TV e no YouTube é sucesso no ar. Tua marca vai aparecer. Aqui é o lugar pra crescer. Aqui é o lugar pra crescer. Publicidade que faz sentido, mídia forte, resultado garantido. Comercial de peso e união. De olho no condomínio é solo. De olho no condomínio é comunicação. Tua marca em destaque, pura conexão. Tua marca vai aparecer. Aqui é o lugar pra crescer. Aqui é o lugar pra crescer. Aqui é o lugar pra crescer. Boa tarde para você, boa tarde para mim, para todo mundo que está ligado no programa De Olho no Condomínio. Nessa tarde especial aqui com nós somos 4 nessa tarde, 3 convidados muito top. A gente vai conversar com cada um deles e nós vamos saber se realmente existe permissão ou acesso. É invasão? É permissão? O que é dentro dos condomínios? O que está acontecendo agora em Aracaju? Que nessa semana a gente foi surpreendido com 2 invasões no condomínio. Mas aí eu pergunto, é invasão ou é acesso? Eu quero saber daqui a pouco com o Lander, com o Bruno e com o Luiz. Não saia daí porque nós vamos saber se foi permissão ou foi invasão. Aproveite o verão, pedale com sua criança. Temos a linha completa, Sensearo 12, 16, 20 e 24. A linha Grom é ideal para você evoluir com sua criança. Vem para cá, converse com a gente, venha garantir os preços e leve a sua para casa. 2025 foi um ano de grandes parcerias, grandes realizações, de grandes progressos, de muitas boas histórias, muitos sonhos realizados. 2026 vai ser um grande ano, vai ser um ano gigante. Estamos muito otimistas. Agradeço a todos os clientes da Valor, seja na área de aluguéis, na área de vendas, que nos deram a oportunidade de realizar tantos sonhos. Então, se não fosse a confiança de vocês em mim, na Valor, na confiança em nossa equipe, isso não seria possível. Então, agradeço a todos vocês, em nome da minha família, da minha equipe, em nome de Deus, em nome de nossos corretores. Eu agradeço a todos vocês pela oportunidade que nos deram. Feliz 2026 para todos vocês. Aqui, cada manhã começa com acolhimento, carinho e fé. Falamos com Deus todos os dias, porque acreditamos que aprender também é um ato de fé. Entre amizade, respeito e alegria, os laços se fortalecem e o aprendizado ganha sentido. Colégio Americano Batista, com fé e amor, construímos o futuro. Matrículas abertas. Quando o assunto é segurança, cada segundo faz diferença. Por isso, o sistema de alarme de incêndio sem fio Wi-Fi é a escolha certa. Rápido de instalar, prático e sem complicação. E o melhor, tudo isso sem fio, com tecnologia inteligente e confiável. Rápido, prático e sem fio. É o Wi-Fi. R. Pereira, 79-3215-3030. Avenida Deputado Ayrton Teles, 1084, Santo Antônio. Seja na cozinha, no fogão ou no aquecedor, gás é conforto, é calor, é o seu motor. Mas a segurança vem sempre em primeiro lugar. Pra você e sua família que a gente vai zelar. Cheiro de gás não é normal, não espere, não hesite, ligue
Nossa equipe é a solução de dia ou na escuridão, com plantão 24 horas pra cuidar da sua proteção. Inspiração Gás tem o foco, o cuidado e o dever de ter técnicos na rua prontos pra te atender. Se a válvula tá solta ou a mangueira frouxa está, a gente chega rápido pra tudo consertar. Cheiro de gás não é normal, não espere, não hesite, ligue em nosso plantão. Nossa equipe é a solução de dia ou na escuridão, com plantão 24 horas pra cuidar da sua proteção. Inspiração, Gás Engenharia, segurança e confiança no seu dia a dia. O número do plantão 79 99987 6788. De volta com o programa De Olho no Condomínio. Nessa tarde nós vamos falar sobre as invasões ao condomínio. Será que é invasão? Ou é acesso? Ou é permissão? Bom, tudo é acesso, mas quem deu permissão de entrar? E aí, eu quero saber agora. Para isso eu vou mostrar para vocês quem está conosco nessa tarde. O síndico Luiz, muito obrigada, Luiz, pela presença. Obrigado, Vânia. Boa tarde a todos. Boa tarde. Também aqui o Bruno, ele que está com a gente, vai falar um pouco dessa área, ele que é técnico, ele é da área de segurança, câmeras. Vamos saber direitinho, Bruno. Boa tarde. Boa tarde, Vânia. Obrigado pelo convite. Eu fico grata. Vamos tratar esse assunto aí que está polêmico hoje em nossa cidade. Com certeza. E também não poderia faltar ele, Lander, que também é dessa área, né, Lander? Boa tarde. Boa tarde a todos. Agradecer primeiramente o convite da Vânia para poder esclarecer sobre esse tema, que é bem importante na área de segurança em condomínios e acesso, né? Que é uma especialidade nossa aqui em Aracaju, né? Muito bem. Então, você que está ligado, a gente vai falar sobre essas invasões que teve aí nos condomínios. Mas pelos vídeos que nós vimos, né, nos nossos grupos de síndico e nas redes sociais, não teve invasão não, porque para invadir mesmo, eu quero saber aqui do seu Luiz, que é síndico, né, já há um bom tempo. Olha que nome bonito. Luiz Bonito, veja só. Luiz, você como síndico, né? Eu vou começar, viu, Landa e Bruno aqui com ele? Você como síndico, como é que você encara essa possibilidade dessas entradas que teve agora nesses 2 últimos condomínios e foi permissível pela portaria? A gente tem que verificar nesse caso o que foi que aconteceu. Se foi pessoa conhecida, às vezes até conhecido de algum morador que já esteve lá, certo? Pelo visto depois, acredito que sejam pessoas de fora que simplesmente chegaram na portaria e houve o acesso permitido pelo porteiro ou quem estava ali no comando para a abertura do portão, certo? Então, tudo leva a crer que seja isso. Então, houve uma falha da portaria de não questionar aonde estava indo, qual era o apartamento, quem era a pessoa. E confirmar com o apartamento antes de fazer a abertura. Isso já levou, inclusive, eu como síndico a alertar a minha portaria do condomínio com relação a isso e a procedimentos. E, para minha surpresa, inclusive, fiquei sabendo, né, pela portaria do meu condomínio, que alguns moradores, ao saírem do condomínio, deixavam o portão aberto pelo simples fato de ter alguém querendo acessar a área. Então, vem, abre para não fechar na cara, vamos dizer assim. De quem esteja querendo entrar, deixava aberto e a pessoa tinha acesso. Então, automaticamente já passei um comunicado para todos os moradores para não ocorrer isso, porque isso facilita, não é porque está com uma bag atrás de alguma empresa de entrega, né? Que vai entrar naquele momento. Aguarda aí, se identifique. Se realmente tem, como também acabei vendo também relato de que chega esse pessoal, principalmente de entrega, né, de comida, que fala, olha, apartamento 101. Acho que a maioria dos condomínios existe um apartamento 101. Já está pago. Aí o porteiro vinha e abria para ele adentrar. Sem antes perguntar para o morador se realmente tinha pedido ou não. Já está pago, deixa aqui. Por quê? Porque eles querem entregar rápido e ir embora. O porteiro também, né, quer resolver, mas não perguntou para o morador se ele pediu. Quer dizer, se é
bandido, meliante, alguma coisa assim, ele já tinha acesso ao condomínio, já rendia o porteiro se não fosse. Porque apartamento 101, todos os condomínios têm. Então eles escolhem. E pelo que eu vi, nesse caso específico que houve, né, esta semana, o modo operandi deles, eles têm esse acesso talvez facilitado, porque a gente, né, não sabe realmente o que aconteceu, e escolhem um andar, um apartamento e vão. Se tiver aberto a porta, coisa que acontece muito, que o morador a ocasião fez o ladrão, né? Tentou aqui, deu a oportunidade. Aí entra. E chegou lá dentro. A partir do momento que está lá dentro, quer dizer, o porteiro, muitos condomínios não tem uma câmera de segurança em todos os halls para saber onde. Sabe que, olha, entrou no elevador, foi para o andar tal, mas não sabe qual foi o apartamento. Quer dizer, com esse acesso, como que foi? Então, a gente tem que ver o caso, como foi e como que ele conseguiu entrar. Pelas imagens, leva a crer que simplesmente chegou e teve o acesso liberado na hora, sem questionamento pelo tempo. Muitos moradores já conhecem o porteiro, e o porteiro já conhece muitos moradores, né? Sim. Então, de repente, pode ser também um horário de folga, né? Poderia ser que o porteiro foi ao banheiro, aí chamou ali o pessoal da limpeza, o rondista, fica aqui um pouquinho enquanto eu vou ali. E aí a oportunidade, como disse o Lander, ocasionou nessa entrada indevida, né? Sem o compromisso, sem a instrução, sem um treinamento. Uma equipe que não teve talvez um treinamento de reforço. A gente não chama mais reciclagem, né? E aí que é aquela coisa da administração do condomínio. De pegar os colaboradores e mostrarem para ele a importância. Não é porque você é um auxiliar geral que você só vai fazer a limpeza. Você tem que conhecer os moradores e quem frequenta o condomínio, porque você vai encontrar com o pai do morador de tal apartamento, o primo, o irmão. Então você, quando nesse caso que você falou, de repente ele precisar ficar na portaria, ele saber quem é essa pessoa. E mesmo que não saiba, certo? Como já aconteceu comigo, de eu fechar o portão na cara de alguém. Na cara do irmão de um morador. Eu não conhecia ele. Aí depois ele fala, poxa, não deixaram o meu irmão entrar no condomínio. Não, calma lá. Quem não aí deixou o porteiro foi falar, morador. quem não deixou foi o quê? O morador estava entrando, fechou e eu depois abri porque eu conhecia. Não, ele foi barrado, mas aí, né, o irmão do morador se sentiu ofendido porque eu fechei o portão na cara dele. Olha só, a gente está aqui falando sobre essa questão de acessibilidade ao condomínio, né? Acessibilidade não, acesso. Acesso ao condomínio sem permissão do morador, né? Porque chegou na portaria, por favor, quero falar aí com o apartamento 101, como disse o Luiz, que todo condomínio tem, nem que não tem elevador, mas tem 101. Pode não ter elevador, mas tem 101, né? E aí não confirma com o apartamento. E porque é uma pessoa aparentemente bem vestida, bonitinha, vamos deixar entrar? É assim mesmo que funciona? Então eu vou saber aqui do Lander, ele que trabalha nessa parte assim de acessos, né? Vamos saber aqui ligeiramente com ele, na opinião dele, o que ocorreu, Lander, na sua visão, o que aconteceu nesses dois condomínios e, diga-se de passagem, numa zona nobre, de luxo, como se fala por aí, né? Então, Vânia, eu há 5 anos que eu sou especialista em portaria remota, eu venho implantando condomínios aí em Aracaju já há 5 anos. Eu venho fazendo bastante, vamos dizer assim, entrevistas, visito condomínios e tento buscar para entender o que acontece nesses cenários. Não foi a primeira vez que aconteceu isso naquela área da 13 e justamente sempre aconteceu naquela área. Acho que vocês vão lembrar, em 2019, lá antes da pandemia, ocorreu 3 invasões em condomínios também naquela área e da mesma forma. Aí vai existir vários fatores. Isso aí vão ter fatores. Um que você passou que foi muito bom, que é a questão de, às vezes, o porteiro, ele não está exercendo a função dele, não está no local treinado e capacitado, deixou alguém lá e alguém, sem ter esse treinamento, autorizou, porque vamos botar assim, o porteiro ele tem um treinamento, o auxiliar de limpeza não tem o treinamento do porteiro. Pode ter acontecido isso. Nós temos uma questão que está dentro de investimentos nos condomínios na cidade, em Aracaju, não investe em tecnologia, não investe em segurança, não investe em reciclagem de funcionários, então pode ter ocorrido esse fato também. Aí tem um outro fato, que é um fato cultural, que às vezes o morador do condomínio, ele não quer, ele não gosta que o porteiro barre o visitante dele, então pode ocorrer esse tipo de cenário também, certo? Então pode existir vários fatores nessa demanda, mas em todos vocês podem analisar o ambiente favorável.
todo acesso ao condomínio ele está dentro da oportunidade. Teve a oportunidade do bandido, ele vai acessar. Esse tipo de ação, eu não vejo que foi programado aquele condomínio. Eles vão passando em condomínios e encontram um cenário favorável e conseguem acessar. Lá atrás, em 2019, eu me lembro muito bem das câmeras que eu vi de um condomínio. Lá foi um cenário bem parecido. 2 pessoas bem vestidas, só que o que teve de diferente? Que foi um caso, que foi aquele fato. Existia funcionários do condomínio conversando com o porteiro na guarita, ele se distraiu, a pessoa levantou a mão da mesma forma e ele a acessou, ok? O que faltou, vamos dizer assim, vamos entrar na parte de segurança, na parte de investimento em segurança e tecnologia. O que faltou para esses condomínios, para essa pessoa não ter esse acesso direto? A falha poderia ter existido no primeiro momento, mas no segundo momento não. Um sistema de enclausura, de gaiola, que a gente chama, intertravado. Esse miliante, ele entrou na primeira porta e na segunda, se ela estivesse intertravada, possa ser que ele não teria acessado o condomínio. E o porteiro ali, ou a pessoa, ter notado isso. Então, existem vários fatores nesse caso. É por isso que eu, como especialista, eu sempre recomendo que hoje vamos dizer assim, o que está no mercado em grande crescimento é o sistema de portaria remota. O sistema de portaria remota, ele é mais seguro. Se eu tenho um sistema de portaria remota implantado nessa ocasião, o que aconteceria? Esse miliante, ele não ia conseguir levantar a mão e o operador lá na central, ele não iria abrir para essa pessoa. Ele teria que fazer a identificação antes para depois acessar o condomínio. Ele não conseguiria ter esse acesso. E aí o senhor Luiz trouxe um ponto também muito, muito interessante na fala dele, que foi da seguinte forma. Às vezes o cara chega lá e diz, tem a encomenda para o 101. No sistema de portaria remota, se você chegar e falar, eu quero ir para o 101, o operador está treinado, ele não vai autorizar a entrada dessa pessoa. Ele vai querer saber quem é a pessoa que ele quer entregar essa encomenda e antes ele vai entrar em contato com esse morador para realmente se ele pediu essa encomenda. Então, tá entendendo? E assim, não é a desclassificação do porteiro. A portaria remota é uma solução que ela só está em 20% da segurança do condomínio. Ela só está em 20%. Precisa ter pessoas também. Então, é muito mais da reciclagem, de treinamento e realmente a atenção. Uma central de monitoramento de portaria remota, ela está ali com os operadores, que eles são reciclados, eles têm supervisores que estão ali analisando todo o cenário dos condomínios. Então, a tecnologia ela é empregada para melhorar muito a segurança do condomínio. Mas também temos sistemas de controle de acesso. Que esse sistema de controle de acesso é algo que facilita muito para o porteiro, porque você está tirando todo o fluxo de morador do porteiro e ele vai ficar exclusivamente para atender prestadores de serviço e visitantes. Então a tecnologia hoje para o condomínio, ela traz muita segurança. Holanda, é muito bom a sua fala e nesse momento, só relembrando tudo isso que o Luiz falou, que você falou, que o Bruno também já vai comentar aqui, eu lembrei que antes da minha gestão no meu condomínio, nós não tínhamos a clausura. Nós tínhamos sistema de câmeras, tudo já bem andado, 10 anos de condomínio à época, mas aí nós não tínhamos ainda a clausura, que foi colocada na nossa gestão. E houve um fato de uma pessoa entrar junto com o morador, mas aí, como a gente foi ver as câmeras, Bruno, a gente percebeu que era a cara de um morador. Ele entrou junto com um grupo de 3 pessoas que são moradores, e já foi direto, roubou a bicicleta e saiu pela portaria de veículos. Isso sem a portaria remota. Já quando eu estava na gestão, que nós tínhamos colocado a clausura, então que tiramos o sufoco do porteiro, porque o porteiro atendia telefone, interfone, abria para carro, entrava carro, saía morador e correio, bom, enfim... 1001 utilidades, estava pior do que bombril, super enrolado. E com a clausura diminuiu muito isso, ele ficou focado apenas nas portarias para visitante e encomendas, porque morador já sai sozinho a pé, Os carros também com chip, eles também têm acesso, ele fica só naquele monitoramento e no interfone. Mas o que aconteceu? Em um domingo feriado, sabe, Bruno? A funcionária disse, dona Vânia, tem um cara aqui dizendo que é da Energisa, que quer ir no apartamento tal, porque não sei o quê, tô ligando para o apartamento, ninguém atende. Aí eu disse, peraí. Aí eu conheci o assessor de comunicação da Energisa, liguei para lá, tirei uma foto do cara meio que disfarçadamente, mas tirei, e mandei para ele, ele disse, não. E graças, Bruno, às câmeras, eu fui ver no outro dia,
né? Então ele não entrou porque a porteira já ficou atenta, me chamou como síndica e nós fizemos ali a nossa, sabe? Mas ele estava com uma farda que não tinha identificação da empresa e pelas câmeras, Bruno, eu fui olhar depois que graças às câmeras a gente percebeu que o cara tinha passado. Uma vez, passou outra, o mesmo carro, parou na frente, ficou uns 15 minutos, acho que olhando o seu Luiz, a entrada e saída, né? E então, Bruno, essa questão de câmeras, né, para que se monitore e se tenha depois também como saber como ocorreu, é muito importante, né? Não, claro. Eu costumo falar que qualquer que seja um projeto de segurança eletrônica para o condomínio, o primeiro passo é fazer a tratativa do correlacionamento entre a cultura organizacional da equipe do condomínio. Eu sou especialista em projetos de câmaras, sou especialista em projetos de portaria remota, só que eu tenho conhecimento em tecnologia, mas eu não tenho conhecimento da cultura organizacional do condomínio. E o primeiro passo é analisar qual é essa correlação que a equipe do condomínio trata entre emoção e razão. Por quê? Porque quando a gente leva qualquer sistema, quando a gente leva qualquer tecnologia para o sistema do condomínio, para a cultura do condomínio, a gente está levando a razão. Mas existe um fator bem forte por trás, que é a emoção, que é o que o seu Luiz, você acabou de falar, que o porteiro ele realmente se sente coagido pela emoção em querer atender prontamente quem está chegando ali. E com isso há um conflito da emoção com a razão, e seja qualquer sistema que você for instalar no condomínio, a emoção pode dar conflito também com a tecnologia. Então assim, eu indico hoje para todos os meus clientes síndicos, gestores condominiais, o primeiro passo, antes de qualquer implantação de tecnologia, de investimento de câmara, investimento de portaria, é delimitar, ou seja, é conhecer na verdade e criar o script de atendimento do condomínio. A partir desse script de atendimento, de operação, aí a gente traz a tecnologia que agrega junto a esse script. Então assim, nós temos hoje câmaras de alta definição, câmaras que eu consigo identificar, sistemas de CFTV que eu consigo identificar quantas pessoas entraram, quantas pessoas saíram, quais pessoas entraram de vermelho, quais pessoas entraram de azul, qual é a placa do carro, se esse veículo está com IPVA em dias ou não. Claro que isso não agrega muito lá no condomínio, mas então, só para vocês entenderem a gama de possibilidades que a tecnologia oferece para o segmento condominial. Porém, o primeiro passo é a correlação entre o script de atendimento que existe lá na cultura do condomínio. Emoção e razão, hoje, emoção versus razão, é o primeiro ponto em qualquer projeto que eu vou desenvolver de tecnologia para condomínio, é fazer essa tratativa. Bruno, eu sempre digo nos meus programas, sabe, Lander e do seu Luiz, que a portaria é o coração do condomínio. O coração no corpo humano, ele bombeia o sangue, então ele alimenta todo o nosso organismo, os órgãos, é eficiente, é necessário para tudo isso. Né? Então a portaria, quando síndica, eu fiz questão de mensalmente ter uma reunião com todos os funcionários. Olha, vinham de cara emburradas, ficavam irados, porque às vezes eu só dizia, tem algo novo aqui a falar? Ninguém falava nada. Eu dizia, então, bom dia, até a próxima. Porque vinham... Mas acontece que era necessário, porque sempre tem algo novo acontecendo. O condomínio não para. Existe quantas vidas lá dentro? Sim. Quantas famílias? E tudo acontece a partir da portaria. Porque se falta água, eu ligo para onde? Portaria. Não ligo muito para o síndico, ligo para a portaria. Sim. Depende do condomínio. Mas a cultura é primeiro portaria, né? Portaria. Assim, primeiro o que vem logo a portaria. Chegou alguém, portaria. O cara quer sair, o portão não abre, portaria. Encomenda, porta. Ou seja, tudo parte da portaria. E como o Bruno bem ressaltou aqui, tem que ter esse entendimento de que portaria não é... Antigamente era bater o dedo, você nem viu o porteiro, né? Era uma casinha lá em cima, isolada, ele olhava, vinha o carro,
Acabou. Pronto atendimento. Acabou, isso acabou. A tecnologia avançou, como o Bruno bem colocou aqui, Lander, é eficiente, é oportuna, é necessária. E outra, é também da maldade. Porque ela também é usada para o mal. Sim. Né? O pessoal sabe que o condomínio tem um sistema, o bandido também é inteligente. Com né? certeza. Hoje a maioria, como foi constatado, né, pela SSP aqui em Sergipe, é uma quadrilha de fora. Mas aí eu até botei em um dos nossos grupos, não interessa se é quadrilha, se é tripa, ainda botei assim, se é dupla, né? Interessa que eles entraram. Sim. Facilmente entrou. Facilmente, né? De alguma maneira foi facilitado. Eu considero que, na ocasião do que aconteceu aqui na nossa capital, foram 2 fatores. O primeiro fator é a falta de procedimento operacional da portaria. Não tem procedimento algum, dá para perceber pelo vídeo. Sim. E o segundo, como o Lander bem exponenciou aqui, é a falta de uma tecnologia para agregar esse script a esse procedimento. Tá? O que me deixa... Eu sou da área de tecnologia há mais de 10 anos, já trabalhei em algumas multinacionais, até grandes empresas mundiais. E hoje eu atuo somente para tecnologia de condomínios aqui em Aracaju, tá? Minha empresa só atua para condomínios em Aracaju. E o que me deixa aflito é que também, assim, posso falar assim, o coitado do gestor, porque ele recebe várias informações de vários segmentos, aqui é só uma célula dentro de várias questões que o condomínio abrange. Sim. Ele se depara também com vários fornecedores que dizem que oferece X e entrega Y, então assim... Por não conhecer, né, Bruno? Por não conhecer. Então assim, existe hoje, todo dia nasce uma empresa, todo dia nasce um especialista em segurança, mas será que esse especialista, será que essa empresa embrionária realmente oferece o que o condomínio está precisando? Então eu me coloco também no lado do gestor, coloco no lado lá da posição do seu Luiz aqui, que assim... Como filtrar esses fornecedores? Sim, como entender o que esses fornecedores estão oferecendo? É uma problemática. Muito por isso. Principalmente eu não sou daqui, então eu venho já de uma cultura que a tecnologia é muito importante. Eu já fui da área de TI, mais da área bancária. Né? Hoje é TI, na minha época era informática. Sim, sim. Então você já vinha de uma tecnologia, eu vim com uma tecnologia aqui e cheguei aqui. Você depara com muita coisa cultural, como já foi falado, de que, não precisa isso, para que gastar com aquilo? Então hoje, eu inclusive na portaria do meu condomínio, eu conversando com os porteiros, coisa que você falou, tem sempre estar conversando. Sim. E ver o que está acontecendo. Eles me alertaram algumas coisas que estavam acontecendo, eu já comuniquei, mas a gente precisa também que os moradores fiquem atentos, não é simplesmente, não tem a portaria, eles que se virem, a gente tem que ver. Por quê? Eu falava para eles, aqui vocês não têm ladrão de condomínio. Eu falava isso até pouco tempo atrás, não tinha. E ainda continua não tendo, só que de fora está vindo e vem com tecnologia avançada do crime. Então, quer dizer, eles viram que aqui é fácil, pelo que vem acontecendo, já não é de hoje, como o Lander falou, que já em 2019 teve outro. Quer dizer, você vê que não é pessoas daqui, mas está ensinando os daqui, porque ele vê os daqui já vão começar a agir. E a coisa mais fácil que eles estão tendo é isso, de chegar na portaria e ter o acesso. Há uns anos atrás, era um jornal daqui, sobre uma invasão que teve num condomínio, ele pegou o carro dele, um carro, que compatível que quase todos os condomínios teriam. Como seria, eu tenho 101, então todo condomínio tem esse carro. Esse carro. Pode ter. Ele simplesmente encostava o carro e era aberto para ele adentrar. Aí ele ia, entrava no condomínio, dava uma volta, virava e saía. Então, quer dizer, pelo fato de ter esse acesso na época, não lembro quando foi um bom tempo atrás. Eles fizeram essa reportagem e depois falaram, inclusive na região do ocorrido, é a região do meu condomínio, a 13. E foi nesse lugar que eles pegaram e fizeram. Então, de 10 condomínios que eles visitaram, 10 condomínios que eles visitaram, 8 abriu, 2 barrou. Porque não tinha o carro ou
porque tinha, mas não reconheceram, não sei, mas de 10, 8 teve acesso. Quer dizer, aquela coisa da cultura chegou para não ter problema do emocional com a razão, não, deixa entrar, depois vai ver. Porque acontece, não é assim, tem que se mudar essa mentalidade. De preocupação. Só pegando essa que o senhor falou outro ponto muito importante aí da cultura. E assim, é um tema muito importante esse sistema de portaria remota para essas ocasiões. O que é portaria remota? Ela vai entregar para o condomínio. Ela entrega segurança porque ela leva gestão, ela leva processos para a portaria. Então isso é importante para o condomínio dentro da tecnologia. Só que assim, como ele falou uma questão muito importante que é cultural, eu percebo que nossa cultura ela ainda é um pouco fechada. Então o que eu sempre aconselho quando eu faço consultoria? Hoje eu faço consultoria para algumas construtoras, para alguns síndicos. Eu tive uma aprovação agora recente de um condomínio que eu passei 2 anos de consultoria com ele para conseguir aprovar. Pela cultura do condomínio, entendeu? Então isso é muito importante, você conversar, ver como são os moradores, para implantar isso, sei lá, em forma transitória, isso vai depender do condomínio. Tem condomínio que não tem jeito, que devido à questão financeira dele, tem que implantar isso urgente. Mas certos perfis de condomínio, a gente tem que estudar como é que a gente vai levar isso, ter uma consultoria, para também, às vezes, a tecnologia não ser o vilão da gestão. Entendi. Então isso é muito importante. O gestor condominial, o síndico, a síndica, ela tem que procurar informação, ela tem que pesquisar. O que o Bruno falou também é importante, pesquisar a solução. Essa solução de portaria é realmente a que vai me dar segurança? Entendeu? Isso é muito importante. Hoje no mercado existe muita solução que a gente chama de portaria autônoma. A portaria autônoma, para o meu perfil de condomínio, vai trazer segurança? Não tem que ser uma portaria remota. Nesse meu condomínio que tem esse perfil, eu acho que não precisa ser uma portaria remota, pode ser uma portaria autônoma. Então isso tem que ser consultivo. Você tem que consultar o profissional para entender isso. É olhar a planta do condomínio, porque muitas vezes, Bruno e Lander, e também seu Luiz, a portaria de acesso ao automóvel, ela é longe da portaria. Perfeito. E eu nos bastidores eu comentei com vocês, o meu carro hoje está inusitado. Por quê? Porque na frente dele eu botei uma máscara e botei uma bandeira do Brasil. Então não tem em todo o condomínio. Sim. Botei uma máscara nele que é para proteger nas viagens e botei a bandeira do Brasil na frente. E eu fui fazer um retorno no Alameda das Árvores agora essa semana. Hoje é uma quinta-feira, mas foi a semana passada. Eu fui fazer um retorno e subi na calçada de um condomínio ali vizinho. Não é bem vizinho, senão vai saber quem é. É um quase vizinho. E vocês acreditam que eu só subi na calçada para fazer o retorno e a portaria abriu o portão, porque não era sensor, porque senão não abria, né, Dander? Então, nesse caso que é longe, acho que o porteiro viu de lá um carro querendo entrar, abriu o portão. Sabe que me deu vontade de entrar mesmo? Eu ia entrar... Guardava o carro e ia direto na portaria chamar o síndico. Mas aí, né, ia prejudicar o porteiro. Mas eu acho que eu tenho que ir lá e falar isso, não é? Eu acho que tem que alertar. Sim. Eu como síndica, e como aqui de olho no condomínio, eu tenho que alertá-lo dessa situação, não é, Bruno? Você concorda? Sim. Porque é o que eu cobro lá no meu condomínio. Ele não viu nem pelas câmeras, Bruno. O morador também, quando veja alguma coisa... que ele não concorde, que converse com o supervisor, o cabo de turma, né? Como queiram chamar. Chama até a polícia. Se for o caso. Quer ver uma situação debatendo esse relato que a Vânia colocou com versus tecnologia? Depois, na pandemia, durante a pandemia, grandes fabricantes de tecnologia começaram a soltar as tecnologias para o mercado de forma aleatória. E aí, eu costumo dizer que existem os prós e os contras com isso, com relação a isso. Só que a grande vantagem que eu acho que é assim, o sistema de tecnologia para condomínio, ele ficou comum, tá? Hoje é comum você ter a automação de abrir e fechar o portão, sem a intervenção do porteiro, do botãozinho lá. É comum, tem a biometria, tem o facial, e graças a Deus esses números, esses indicadores que condomínios que estão implantando, lá na nossa empresa, teve uma crescente de implantação, acho que a gente dobrou nossa quantidade de clientes da pandemia para cá, tá? Só que a tecnologia não está resumida a isso. Aí é onde eu falo, onde eu troco, onde eu cruzo essa informação com esse relato que você está me falando. Por quê? Hoje, quando o Lander e eu, a gente vai desenvolver qualquer projeto de tecnologia para o condomínio,
O ponto primordial do nosso sistema é o que o Lander colocou aqui na fala dele, é a gestão de eventos. O que é que a gente oferece hoje? O meu sistema, ele abre e fecha o portão automático. Várias empresas conseguem fazer isso. Agora, o meu sistema tem esse relatório analítico de gestão de eventos. E no relatório analítico, por exemplo, eu consigo filtrar quantas vezes o meu porteiro abriu o portão e quantas vezes o seu Luiz do 101 abriu o portão. Aí, através desse relatório, eu começo a conhecer minha portaria de forma analítica. Então, assim, se eu tivesse meu sistema nesse condomínio, e se tiver esse sistema lá, não sei qual condomínio que você falou, essa informação está na mão do síndico, está na mão do gestor. Ele consegue identificar quantas vezes o porteiro dele abriu o portão, qual foi a vez que ele abriu o portão e qual foi o motivo. Ele consegue filtrar por qual motivo o porteiro abriu o portão, já que existe uma portaria automatizada. Sim. E aí, essa correlação é o que diverge das empresas de tecnologias hoje do mercado que oferecem um bom sistema e as que não oferecem um bom sistema. Lander, é bem complicado. E o que você falou da questão do estudo, para que se leve uma tecnologia com segurança, com qualidade, eficiência, né, precisa realmente ter esse estudo, não é, seu Luiz? Isso. Porque, como eu falei, o cara abriu o portão só porque meu carro chegou perto. Eu cheguei na calçada, não cheguei perto do portão, não. Sim. Porque nesse caso, poderia ter... seu foi o carro que você encostou. No eu caso subi na calçada. do ocorrido, mas essa semana, eu subi na calçada. Simplesmente os 2 meliantes chegaram no condomínio e foi aberto. No segundo vídeo que a gente vai ver aqui, a gente já está vendo esses vídeos aqui, no primeiro vídeo mostra que o cara dialogou, né? Que estava sozinho, ele dialogou com a portaria. Sim. E teve permissão para entrar. Sim. Já no outro condomínio, os dois que chegaram, tocou no portão, entrou, ainda deu tchau. Isso é mais grave ainda. Deu tchau, né? Esse tchauzinho é porque ele fez isso só para, né, cumprimentar, porque ele é bonzinho. Eu não sei quem foi melhor ou pior não, viu? Ou ele cumprimentou porque conhecia. E porque o outro soltou. Porque dialogou, Lander. O outro dialogou com o porteiro. Qual foi esse diálogo? Porque a gente tem na tecnologia que também a gente não pensa. Você não coloca uma câmera lá, tá filmando, beleza. Agora, e o diálogo que teve entre a pessoa e o porteiro, ou quem atendeu, não importa quem seja, qual foi esse diálogo? O que foi que garantiu? Se a tecnologia tá gravando, inclusive, beleza. Olha, o cara chegou, conversou alguma coisa e teve acesso. Se é só a câmera, você não sabe o que conversou. Olha, você fica em aberto. Segundo o relato que está lá num dos perfis do Instagram, fala que a moradora estava no hospital internada. Vocês viram isso? Sim, eu vi. E por que teve acesso? Se não tinha ninguém no apartamento e a moradora estava internada. Já no outro caso, eles renderam um morador. E uma outra moradora vizinha escutou, chegou junto e foi rendida também, né? Então, ou seja, e foi na cobertura. Sobre esse fato, é o modo operandi dessa quadrilha. Eu fui verificar com uma pessoa da área de segurança, certo? De segurança pública, ele falou o seguinte: Luiz, o que está acontecendo? Ele tem esse acesso facilitado. Aí ele aleatoriamente escolhe um andar. Exatamente. Chegou ali, vamos supor que é um andar que nem nesse caso, que foi na cobertura. São 2 apartamentos no prédio, a mansão. Ele foi no 01. Ou estava aberta a porta, ou ele forçou o costume de deixar. 2 por andar. Aí ele tem um acesso de várias maneiras. A porta estava aberta, ele entra. Se tiver alguém, rende. Se não tiver ninguém, desce, vai pro outro. Às vezes a pessoa não sai, larga aberto e fica sem ninguém. Vai rapidinho ali, encosta a porta. Ele encostou, teve acesso. Ou então tá fechado, ele toca a campainha. Agora, muitos apartamentos não tem aquele olho mágico de 1900 e não sei quanto. E não, ou se tem, não olha. Abre achando que é alguém do condomínio. Abriu, foi rendido. Nesse caso, pelo que eu soube, né, foi o filho do morador, que foi o primeiro abordado. Logo em seguida, o pai. Aí houve abordagem. Do lado, no apartamento do lado, foi tentado o acesso e não conseguiu. Pronto. O da senhora que estava internada. Foi a mesma coisa, escolheram um andar, deram sorte, vamos dizer assim. Daquele apartamento está fechado, tocou a campainha, ninguém atendeu. Vamos arrombar. Arrombou, entrou, houve o furto, né? O roubo ali, né? Dependendo do que foi, e saiu.
Aí só foram saber depois, por quê? Porque a moradora estava internada. Então, quer dizer, foi a sorte que eles tiveram, né, sorte de chegar e ter esse acesso fácil, né, lá dentro do andar. Então eles escolhem, não é, não, ele sabia que no tal a pessoa estava internada, não. Aí pode acontecer isso? Pode. Alguém foi comentado. Então por isso que eu acho importante, até na portaria, o que você conversa. O meu vizinho está viajando, está no exterior. Um prestador de serviço mal intencionado ouve o meu porteiro conversando com o morador. Gravou que o seu Luiz está viajando, vai ficar 15 dias, tal, o apartamento dele está vazio, conversando, bate-papo normal como a gente está aqui. Aí o cara tá ali pensando assim, pô, tal, tá assim, o nome dele é tal, ele né? aí ele vai passar pro... E outra coisa é fala assim, olha, naquele condomínio tá assim, assim, assado. O cara chega, tem todo, fala assim, olha, ele já sabe tudo o que ele precisa. Uma coisa que, assim, que eu analisei nesses 5 anos que eu tô aí, que às vezes também o condomínio, a gestão do condomínio, ela não informa o que acontece, às vezes, numa situação de furto ou roubo. A gente tá falando de uma situação que ocorreu, acho que semana passada, que foi na 13 de julho, mas muita gente não sabe. Na Atalaia, todo dia tem roubo de bicicletas em condomínios. Praticamente todo dia. Condomínio com porteiro, com rondista. Aí que eu estou falando, a importância de ter uma consultoria de segurança. Eu já fui em condomínio que o síndico me mandou, eu olhar e tal, eu disse, cara, aqui vai poder implantar a tecnologia que você quer, a primeira coisa, você tem que fazer um bicicletário e fechar. Porque as bicicletas estão aí todas espalhadas pelo condomínio. Mas, Lander, essa questão aí, meu condomínio mesmo, tem bicicletário. Aí o que acontece? O morador deixa a bicicleta junto com a garagem. Aí o vizinho fala que, olha, o regimento fala, a convenção que é só um veículo. Aí bota a bicicleta na frente, o outro bota a moto na frente, aí bota a bicicleta atrás. E aí o morador não ajuda, seu Luiz. Isso. Os gestores, o síndico dos condomínios, eles não alertam a segurança pública sobre os furtos, sobre o que acontece nos condomínios. Os moradores não fazem BO. Para ter índice. Sim. Porque você vai pesquisar hoje na segurança pública no site, você não vê índice. Você vê essas situações, principalmente em condomínios, quando invade condomínio na 13. Aí sim, né? Aí ocorre, entendeu? Então isso também é importante. E aplicar tecnologias de monitoramento, sistema de controle de acesso, portaria remota, hoje trazem muito mais segurança para o condomínio. Eu costumo dizer que eu sempre levo meus projetos num cenário sempre humanizado. Eu tento explicar ao porteiro, cara, é o seguinte, eu vim da área industrial, trabalhei 12 anos na Vale, passei por esse processo de automação na indústria e é o mesmo cenário que eu estou hoje em condomínios. Cara, a portaria remota é um cenário que isso já está em realidade e vai ser o futuro. Você tem que se qualificar, por quê? Porque a empresa de portaria remota vai precisar de você para trabalhar lá. Então você tem que se qualificar. Vai para lá. Isso. É isso mesmo. Eu costumo sempre passar muito isso quando eu vou fazer as visitas, entendeu? Hoje portaria remota não é questão de ter ou não ser, né? É questão de quando vai ser colocado. De quando mesmo? Olha, quando o seu Luiz falou aqui essa questão da informação, que alguém ouviu na portaria, porque muita gente, eu parei de ir até eu estou no restaurante, conversar, eu fico com muito cuidado de falar da vida de alguém, porque tem alguém do lado que conhece, olha a LGPD, tá aí, e não só por isso, mas pela ética também, sabe? Sim. Então eu tenho muito cuidado. Então o que acontece? Eu lembro dos sequestros relâmpagos, dos golpes através dos telefones. Eu já avisei para minha mãe, quando alguém ligar, Dona Maria, a senhora não diga que é. E quando eu chegar aqui na porta, eu falar o seu nome, eu já não falo, eu digo mamãe, mas não falo o nome dela, porque alguém está passando e pode, embora tenha campainha, sabe? Mas de repente eu chamo o nome dela, alguém passou, e daqui a pouco volta lá e chama o nome dela. Então, a gente também na portaria tem que ter esse cuidado de, por exemplo, o seu Luiz, eu chego na portaria do seu Luiz, ele é o porteiro, né? Aí, oi, tudo bem? Por favor, a do 101, vamos botar 101 que todo mundo tem, não tem elevador, mas tem 101. Tem. Aí eu digo, por favor, a moradora do 101 é aquela Dona senhora. Maria. Isso, Dona Maria. Isso, Dona Maria, ela está. Olha, não tá não. Eu sou sobrinho dela. Ela não tá, eu sou sobrinho. Eu virei sobrinho. Ou afilhado, né? Porque ela não tá. Eu gostaria de entrar, fico esperando ela ali. Aí Dona Maria chega de carro, não avisou o porteiro, ela é rendida lá. Então esse cuidado também de preceder
A informação é muito importante. Até porque, se você analisar os fatos que aconteceram, as tratativas, quando as forças policiais desvendam como foi toda a história, você vê que foi pelo básico e não pelaquela imaginação científica que a gente coloca no princípio. Eles analisaram, não, é o básico, é isso que você acabou de falar, é realmente... Opa, tudo bem? Maria, eu sou João tal. Então, o pessoal já se entrega. A mesma coisa de invasão cibernética. Às vezes você dá a sua senha sem mesmo. Como hackearam o meu Instagram, eu dei o código. Você que deu o código. Pois é. Da forma mais básica, consegue fazer o delito. Agora, só queria fazer uma pergunta para vocês, né, se me permitir, sobre segurança. Temos 10 minutinhos, vamos lá, rapidinho. Vocês têm acesso, como foi o modo operante dessas ocorrências, para que vocês tenham a realidade do que aconteceu? Porque, pelo que eu sei, é o que tal pessoa falou, mas nesse caso específico do que ocorreu recente, a gente vê uma coisa, mas não sabe a realidade. Vocês, como empresa de segurança, conseguem ter esse acesso, mesmo que, lógico, né, pela lei de LGPD, você não poder ser, mas vocês conseguem ter esse acesso, assim, não, está ocorrendo desse modo? Para combatê-los? Para tentar, né, a tecnologia combater. Pela minha experiência em implantação de tecnologia para segurança, eu consigo identificar, até porque o cliente lá não é o condomínio não é nosso cliente, só que eu consigo identificar os pontos falhos. E aí já tem um norte na investigação. Então eu não consigo hoje dizer, olha, aconteceu assim, assim, assado. Não, mas eu consigo identificar os pontos falhos e a gente vai alinhar e vai ter um norte. O que é que eu consigo hoje, e aí eu vou para a dor da raiz mesmo, lá na raiz. Hoje, me colocando no lado do síndico, qualquer investimento em segurança eletrônica, em tecnologia, existe a tríplice que você deve tratar, o gestor condominial. Qual é? Primeiro, a vontade e o poder de investir em tecnologia. Segundo, a tecnologia correta para o cenário que você existe. E terceiro, a aceitação dos seus condôminos. Se esses 3 pontos não estiverem interligados entre si, você pode trazer a tecnologia da NASA, não vai dar certo. Não funciona, né? Plunder. Isso. E nesse cenário que foi passado aqui sobre esses condomínios, como a gente é sócio de uma grande empresa que ela está no Brasil inteiro, esse cenário ele é muito parecido no Brasil inteiro. Quadrilhas usam da mesma forma para entrar nos condomínios. Então a gente tem nessa premissa, por isso que a portaria remota, ela não deixa o visitante entrar primeiro, ela tem que atender fora. Eu visitando muitos condomínios em Aracaju, em muitos condomínios eu entrei na guarita. Se eu entrei e eu era um bandido, eu rendi o porteiro. E isso acontece muito, entendeu? Então, esse cenário que aconteceu, ele é muito prático. Tanto esse cenário do cara bem vestido, levantar a mão, o porteiro não atentar a abrir, como o do carro que o senhor Luiz passou. De dar jogo de um carro importado, dar um jogo de luz, e o porteiro abrir por a garagem estar distante e ele não está percebendo quem é que está entrando. Sim. Então, esses são cenários que acontecem praticamente por essas quadrilhas. Acontece muito isso. Landy, não, mas ali pode ter acontecido um cenário que, sei lá, que já aconteceu esse cenário também, que não passou até no repórter em São Paulo. O pessoal aluga o apartamento, sabe toda a história do condomínio, mas isso aí está muito acima até da tecnologia. Não tem como a tecnologia prever isso. Tem como quem é o morador do apartamento pesquisar quem é aquela pessoa que está alugando, se é um bandido, se não é. Então isso aí foge até da segurança pública. Sim. Como é que a segurança pública vai saber que o cara X alugou aquele apartamento? Não tem como. Só depois que aconteceu o roubo e foi identificado. Então a gente vai trocando essa experiência em todos os estados que correm coisas parecidas e a gente tenta focar naquele cenário. Uma ocorrência comum, né? Que tá, entendeu? Mais evidência. Realmente o nosso tempo, né, já se finda, mas eu quero fazer uma pergunta. Você pode não responder. Tá? Eu quero fazer a mesma pergunta para os 3, certo, mas não precisa responder. Vou começar aqui pelo síndico. Vou botar a bucha na mão dele. Seu Luiz Bonito. Sim. Foi permissão ou foi simplesmente invasão? Permissão. Lander.
foi simplesmente permissão ou invasão? Então, no cenário que a gente vê na Câmara, eu diria que foi permissão. Isso. Se eu estivesse lá dentro e vendo o que estava dentro da guarita, quem liberou, aí eu posso dizer que foi uma falha no acesso. Mas no que eu vejo naquelas imagens foi permissão. É muito claro, o cara levanta a mão e a porta é aberta. Então é permissão. Permissão. Bruno, na sua concepção de entendimento. Eu considero que foi permissão por emoção. Por emoção. Foi. Pois é, e você que está aí com a gente assistindo, ouvindo aqui os nossos relatos, o que você diria na sua portaria? Você como síndico, você como supervisor, né? Você como porteiro, o que você se diz? É permissão ou é invasão? Eita, fica com você aí a resposta, né? Mas olha, eu só tenho a agradecer. Foi um bate-papo muito bom, importante para o nosso setor, porque a gente sabe quanto a tecnologia é boa, é eficiente, mas o ser humano também é bom e é eficiente. E mesmo tendo a tecnologia, ela não é o que é, não é 100% se não tiver o homem. Né? Mas como o Bruno também diz, existe a emoção, né, Bruno, que deve ser trabalhada, existe a razão, e ela tem que ser fundida aí para poder o sistema funcionar. Entre homem e máquina existe realmente a interação dos dois para que tudo funcione. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Eu acredito que isso veio contribuir muito para o nosso setor, né? E eu gostaria que o seu Luiz fizesse suas finalizações assim muito bem rápido, porque o nosso tempo já chegou ao final. Beleza. Suas considerações finais. Beleza. É o que eu digo, a interação colaborador-morador é muito importante. O colaborador está bem treinado, a administração em cima e principalmente morador. Preste mais atenção no que está ocorrendo no seu condomínio. As falhas, não só veja, fale. Chegue para o administrador, síndico, cabo de turma, quem seja, porteiro, olha, eu percebi isso. Para que isso, né, chegue a quem está administrando e possa tomar providência. Muito bem, muito obrigada pela presença. Obrigado. Bruno, suas considerações finais. Eu costumo falar que o mercado condominial em Sergipe está de parabéns. É um mercado, eu viajo o Brasil todo e eu vejo que o mercado de Sergipe ele é investidor em tecnologia. Tá? O que eu penso é, gestores condominiais, tratem implantações de tecnologia de forma mais coerente. Tá? O que eu percebo no mercado é uma correria danada, às vezes não querem nem discutir com as empresas. Então, assim, tratem de forma, comprem projetos e não comprem instalações. Com isso, você vai evitar 99% desses casos que a gente acabou de relatar aqui. Joia, Bruno, muito obrigada pela presença. E Lander, por favor. Então, também só para completar aqui, como eu falei, a gente está falando de segurança, a gente está falando de investimento, queira ou não queira, o condomínio vai ter que investir na segurança, e aí completando o que o Bruno falou, analise projetos, analise as empresas. Pô, a gente está falando de tecnologia, pesquisa a empresa, vê o know-how dela no mercado, então pesquisa a empresa e o gestor preste muita atenção nessa questão que eu me passei, de se fazer consultoria para a implantação de uma segurança. Não adianta você implantar por implantar. Chegar lá, vou colocar 10 câmeras e pronto, não. Até colocar 10 câmeras, o Bruno, que é bem especialista nisso, cada câmera tem o seu ponto de vista. Uma câmera é um tipo em um local e um tipo C, por exemplo, em outro local. Até um projeto de câmera ele tem que ser bem analisado com a consultoria. Só esse alerta para todo mundo. E nós estamos aqui para, sem compromisso, realizar consultoria para o pessoal no mercado. Síndicos me conhecem no mercado. Eu estou aberto para fazer essas consultorias sem compromisso nenhum com os síndicos. Show de bola, Lander. Muito obrigada, Lander, também. A você que está aí com a gente, muito obrigada. Obrigada pela paciência, porque o assunto é bom. Eu sei que você deve estar aí realmente com a testa fervendo, preocupado, se for síndico, supervisor e morador, né? Se preocupe também, porque é a sua vida, a vida da sua família, a sua segurança. E para que tudo isso funcione, é necessário a razão, a emoção e a tecnologia. Tá bom? Então fica com Deus, nós ficamos por aqui. Até o próximo programa, se Deus quiser. E lembre-se, viu? Lander, Bruno e seu Luiz, eu, Vânia Macedo, sempre vou estar de olho no condomínio. Até lá. Tchau. Abraço. Aproveite o verão,
Pedale com sua criança. Temos a linha completa, Sense Aro 12, 16, 20 e 24. A linha Grom é ideal para você evoluir com sua criança. Vem para cá, converse com a gente, venha garantir os preços e leve a sua para casa. 2025 foi um ano de grandes parcerias, grandes realizações, de grandes progressos, de muitas boas histórias, muitos sonhos realizados. 2026 vai ser um grande ano, vai ser um ano gigante. Estamos muito otimistas. Agradeço a todos os clientes da Valor, seja na área de aluguéis, na área de vendas, que nos deram a oportunidade de realizar tantos sonhos. Então, se não fosse a confiança de vocês em mim, na Valor, na confiança em nossa equipe, isso não seria possível. Então, agradeço a todos vocês, em nome da minha família, da minha equipe, em nome de Deus, em nome de nossos corretores, eu agradeço a todos vocês pela oportunidade que nos deram. Feliz 2026 para todos vocês. Aqui, cada manhã começa com acolhimento, carinho e fé. Falamos com Deus todos os dias, porque acreditamos que aprender também é um ato de fé. Entre amizade, respeito e alegria, os laços se fortalecem e o aprendizado ganha sentido. Colégio Americano Batista. Com fé e amor, construímos o futuro. Matrículas abertas. Síndico, já pensou em parar de se preocupar com a manutenção dos extintores? Quer resolver tudo de uma vez e garantir assistência técnica permanente? Com o projeto 5 da R. Pereira, você não paga pelo extintor. Você investe em 5 anos de tranquilidade. Inspeções, brigada de incêndio, suporte preferencial e crédito no final do contrato. Fale com R. Pereira agora. 79-3215-3030. R. Pereira. Segurança com inteligência. Seja na cozinha, no fogão ou no aquecedor, gás é conforto, é calor, é o seu motor. Mas a segurança vem sempre em primeiro lugar. Pra você e sua família que a gente vai zelar. Cheiro de gás não é normal, não espere, não hesite, ligue nosso plantão. Nossa equipe é a solução de dia ou na escuridão. Com plantão 24 horas pra cuidar da sua proteção. Inspiração Gás tem o foco, o cuidado e o dever de ter técnicos na rua prontos pra te atender. Se a válvula tá solta ou a mangueira frouxa está, a gente chega rápido pra tudo consertar. Cheiro de gás não é normal, não espere, não hesite, ligue em nosso plantão. Nossa equipe é a solução de dia ou na escuridão. Com plantão 24 horas pra cuidar da sua proteção. Inspiração, Gás Engenharia, segurança e confiança no seu dia a dia. O número do plantão 79-99987-6788.